E aí, gente? Tudo bem? Vamos a mais um estudo? Eu estava olhando aqui alguns dias atrás nas mensagens que recebo, acabei encontrando um amigo que faz tempo que eu não o vejo, o Palomo. Palomo, querido, tô orando por você, viu? Por você, a tua família. Deus abençoe muito vocês. Aliás, um abraço apertado para todos vocês que estão acompanhando os estudos. É um prazer a gente poder crescer juntos, estudando a palavra de Deus. Assuntos tão importantes para a nossa vida espiritual. Eu acho que vale a pena a gente perder esse tempinho. Aliás, o estudo de hoje é fruto de uma conversa que eu tive com um de vocês. A gente conversou bastante sobre o livro de Jó. E a gente vai estudar sobre o livro de Jó. Eu quero estudar com vocês 3 versos do livro de Jó, capítulo 1, o verso 6, 7 e 8 apenas. A história de Jó todo mundo já conhece, né? Se não conhece, você pode pegar sua Bíblia lá e gastar um tempinho lendo sobre o desenrolar da história da vida desse homem. Mas esses 3 versos que eu quero estudar com vocês é porque tem neles ali algo que você precisa saber e acho que vai fazer uma diferença na forma como você vai enxergar a tua vida. Eu tenho certeza disso. Você vai adorar isso, conhecer esse assunto. Então vamos lá. Bom, acho que vale a pena a gente fazer só uma introdução aí sobre o livro de Jó. O livro de Jó é o 18º livro da Bíblia. Foi escrito por Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Acredita-se que escreveu o livro de Jó também e é atribuído a ele mais um salmo, o Salmo 90. Vale a pena você ler. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de tempos em tempos. Enfim, salmo gostoso de se ler. Aliás, quero dar uma dica para vocês sobre como identificar os livros da Bíblia. Desde pequeno eu aprendi uma musiquinha que me ajudou a gravar os livros da Bíblia. Ó, cantar um pedaço para vocês até o livro de Jó. É assim, ó: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Se você contar esses nomes, que são os livros da Bíblia, você vai chegar a 18. Né? Aí continua: Salmos, Provérbios, Eclesiastes, canta. E com essa música a gente canta os 39 livros do Velho Testamento, os 27 do Novo e dá os 66 livros da Bíblia. Aí fica fácil para quem quer manusear a Bíblia, identificar onde estão as passagens bíblicas, por exemplo. Você já grava que o livro de Salmos, por exemplo, ele fica no meio da Bíblia. Né? Então, você quer saber, achar rápido o livro de Jó na Bíblia. Então, você pega a tua Bíblia, né? Você já abre ela no meio. Né? No meio, do jeito que eu abri aqui, já caiu no livro de Provérbios. Então eu sei que pela musiquinha eu lembro Salmos, Provérbios, que Provérbios, então o Salmos está antes de Provérbios, só volta um pouquinho, ó, já estou no livro de Salmos, né? E que o livro de Jó, ele fica antes de Salmos. É o livro anterior ao Salmo, então a música ajuda a gente a gravar. Só uma dica aí para quem gosta de ter essa cultura bíblica aí, se desenvolver essa facilidade para conhecer e ler a Bíblia. A gente pega isso com o tempo também, sabe? À medida que você vai lendo e se tiver gosto pela coisa, é assim que funciona. Mas vamos lá, vamos falar sobre Jó. Eu vou ler para vocês os primeiros versos, os 3 primeiros versos do livro de Jó, capítulo 1. Só para criar o contexto para a nossa conversa aqui. Aí eu vou estudar só os versos 6, 7 e 8 com vocês, conforme eu havia dito. Tá bom? Tem uma lição preciosíssima nesses 3 versos aí, que eu acho que vai ser o link para a gente fazer o próximo estudo, que também foi fruto de uma pergunta de um de vocês que fizeram. Eu acho que esse estudo de Jó, ele antecedendo o próximo estudo, vai contribuir muito, né, para o nosso conhecimento aqui. Então vamos lá, gente, acompanha aí, ó. Jó capítulo 1, verso 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o mais rico de todos, o do Oriente. Na realidade, Moisés está dizendo o seguinte aqui, nessa introdução de Jó. Ele está dizendo que Jó era muito rico.
né? Muito bem sucedido. Se fosse nos dias de hoje, talvez Moisés dissesse que ele tinha tantos carros, tantas mansões, tantos navios, iates, enfim, né? Mas no contexto da época era uma forma, a riqueza era contada pela quantidade de animais, pela quantidade de servos, enfim. Moisés está dizendo que Jó era muito rico, né? E o desenrolar da história de Jó no livro, você vai ver quando você for ler depois que Jó começa, por causa de alguns reveses em sua vida, perder tudo, inclusive os filhos. Ele perde tudo e chega ao ponto de perder a saúde, fica muito doente. É visitado por alguns amigos que o atormentam demais, né? Mas em momento algum da história de Jó, do livro dele, Jó, ele blasfema contra Deus, ele reclama de que Deus o desamparou, enfim. Talvez seja por isso que o dito popular diz que é a paciência de Jó, né? E no final, Jó é visitado por Deus e Deus restitui tudo a ele novamente. Mas o ponto principal, na minha opinião, a respeito de Jó são esses 3 versos que nós vamos estudar. Tudo é importante aí, acho que desde o começo até o final do livro do Jó tem muitas lições importantes para a nossa vida. Mas assim, eu queria destacar esses 3 versos, tá bem? Então me permitam ler com vocês esses 3 versos e vamos estudá-los, tá? Verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Bom, os filhos de Deus foram apresentar-se lá no céu perante o Senhor, e Satanás foi entre eles. Quero abrir aqui um parênteses para explicar uma coisa para vocês. Moisés está mostrando essa cena de acordo com o que era comum para a época, na época dele, Moisés, dentro do contexto dele. Os governantes, os reis, os imperadores, costumavam fazer reuniões com os seus governadores do seu reino, pelo menos uma vez por ano. Você vê isso, né, na própria Bíblia, no Império Babilônico, você vê isso no Império Persa, os medos e os persas, os assírios faziam isso. Então, esse costume de trazer os governadores perante o rei tinha pelo menos 3 objetivos. O primeiro era reafirmar a sua soberania enquanto o governante. O segundo era para que pudessem ser resolvidas questões pontuais que eram necessárias que o rei resolvesse, ou resolvesse na presença dele, dependesse da decisão dele. E um terceiro objetivo também era que esses governadores traziam a informação de como estava a aceitação dele, rei, perante o povo. Agora, vejam bem, esse texto aqui, esse verso 6, está sugerindo que foram à presença de Deus lá no céu, representantes dos seres criados. Vejam, esse texto já está sugerindo na Bíblia que existem outros mundos criados por Deus, além do planeta Terra. E que Satanás foi o representante aqui da Terra à presença de Deus lá no céu. Interessante isso, não é mesmo? Para tudo! Ei, tem coisa errada. Aqui cabe uma pergunta filosófica. Se nós acreditamos que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, por que Moisés escreve algo sugerindo que Deus faz uma reunião no céu para convocar os seus súditos para que tenha informações? Isso não faz sentido. Ah, amigo, aqui está uma das grandes maravilhas a respeito do que a Bíblia revela a respeito do nosso Deus. Sabe, muitas vezes a Bíblia nos mostra que Deus se limita, se rebaixa para que possamos nos beneficiar da nossa relação com Ele. Sabia disso? Vou dar alguns exemplos, bíblicos inclusive. Por exemplo, quando Deus pergunta para Caim, depois de ter matado seu irmão Abel, Caim, onde está o teu irmão? Você acha que Deus não sabia? A pergunta é retórica. Quando Deus, depois do pecado de Adão e Eva no Éden, Deus diz a eles: Adão, Eva, onde estão vocês? Você acha que Deus não sabia? Sim, sabia. Quando Moisés estava lá pastoreando as suas ovelhas no deserto e Deus diz: Moisés, o que é que você tem em suas mãos? Moisés tinha um cajado na mão. Você acha que Deus não sabia?
perguntas retóricas, era para benefício do próprio indivíduo. Amigo, Deus em si mesmo ele se basta. Sabe, Deus tem todas as coisas, mas ele diz para você: me dê o teu coração. Deus sabe todas as coisas, mas Deus diz para você: me conte o que é que você está sentindo. Deus está presente em todos os lugares, mas ele diz para você: eu gostaria que você pedisse para que eu estivesse do teu lado. Esse é o nosso Deus, e é isso que a Bíblia revela em todas as suas páginas, o interesse dele, Deus, por nós. E aqui, amigo, mais uma vez nesse verso, a gente encontra essa nuance a respeito do caráter de Deus. Martinho Lutero costumava dizer o seguinte: os homens usam uma máscara para esconder o seu rosto, mas Deus usa uma máscara para se limitar, para poder se revelar a nós. A maneira como Deus tem de se revelar para nós, sabe como é? É se escondendo, senão nós não o compreenderíamos. Deus é maravilhoso. Voltemos ao nosso texto. Me permitam ler novamente o verso 6. Tem mais uma lição importante para você entender aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa expressão também, no original hebraico, que é a língua em que foi escrita o texto, ela tem um significado irônico. Essa expressão também Satanás entre eles, no hebraico, está escrito Gan Ha-Satan. Ao pé da letra seria também o Satanás. Deixa eu explicar melhor para você por que ela tem um significado irônico. Vamos criar aqui uma situação hipotética. Imagina que você tem um negócio com um sócio, um negócio próspero, e vocês construíram isso ao longo da vida de vocês. Mas de repente você é traído por teu sócio e ele lhe rouba tudo que você tem e você fica na miséria. Tudo bem, você decide reconstruir a tua vida e você começa um negócio só você agora. E você, graças a Deus, consegue prosperar novamente e você agora sozinho volta a ter um grande império dos seus negócios. E para comemorar o teu sucesso, você convoca todos os teus amigos para fazer uma festa de inauguração. E você faz essa festa. Só que nessa festa, sabe quem vai aparecer? Quem aparece? O teu ex-sócio, aquele que te apunhalou pelas costas. E aí, num dado momento em que você vai conversar com alguém sobre a festa que você deu, você diz assim: olha, eu dei uma grande festa para comemorar a inauguração do meu novo negócio, e sabe quem apareceu lá? Também veio o fulano. Você está sugerindo que o fulano que veio, ele não era bem-vindo, ele não devia estar ali, mas também ele foi. Essa é a ideia que o texto aqui no original hebraico está dando para nós. Deus convoca todos os representantes dos mundos criados, mas também aparece ali Satanás. Moisés está sugerindo que Satanás não era bem-vindo nessa reunião. Era para que ele não estivesse ali, mas também ele foi. Bem, creio que eu devo abrir um novo parênteses aqui. Quem era Satanás e por que ele não era bem-vindo no céu, de acordo com o texto de Moisés? A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que Satanás foi expulso do céu. O Novo Testamento foi escrito em grego, e diablos em grego significa aquele que foi lançado através de. Portanto, a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu. Foi lançado para fora do céu. O motivo pelo qual Satanás foi lançado para fora do céu está relatado em outros textos bíblicos.
Ezequiel, Isaías. Isso cabe um novo estudo para entendermos a rebelião que acontece no céu e a origem do pecado nesse universo. A verdade é que Satanás era um anjo de luz, um ser criado por Deus, perfeito, belo, mas houve uma rebelião no céu. A Bíblia chama isso de um mistério da iniquidade. Bom, uma nova curiosidade que é importante para nós compreendermos esse texto é que na língua hebraica não é permitido o uso do artigo antes de nome próprio. Vejam, eu disse que o texto Gan ha-Satan, que traduzindo significa também o Satanás. Se não é permitido artigo antes de nome próprio e o texto tem o antes de Satanás, significa que Satanás não é o nome de um indivíduo. Mais uma curiosidade: as línguas hebraicas antigas sugerem que Satã era uma expressão de tribunal, tipo judicial, que significa advogado de acusação. Vamos usar a expressão acusador. Agora pega essa informação e coloca dentro do nosso texto do verso 6. Houve uma reunião no céu, vou parafrasear agora, tá? O texto. Houve uma reunião no céu, todos os representantes do mundo foram representando os seus mundos criados lá no céu, e também foi Satanás. Mas só que Satanás não é um nome próprio, Satanás é um título, é um apelido, por exemplo, e no hebraico significa acusador. Então veja, houve uma reunião no céu, Deus chamou todos os seres lá, e também foi o acusador. Se ele é o acusador, não era para ele estar lá. É isso que Moisés está dizendo. Amigo, agora raciocina comigo. O que esse anjo caído, quem esse anjo caído foi acusar lá no céu? Aí você pensa, bom, dentro do contexto do livro de Jó que estamos estudando, Jó, o livro começa dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, né? Um homem próspero. Provavelmente Satanás foi lá no céu nessa reunião para acusar quem? A Jó. Aí que você se engana, ele não foi acusar Jó, mas ele foi acusar o próprio Deus. Sabia disso? É isso que a gente vai ver agora. Querido amigo, a grande questão de Satanás não são os seres humanos. Não é você, não sou eu, não é a nossa família. A grande questão de Satanás é o próprio Deus. O problema de Satanás está com Deus. O problema se origina no céu. Então você me pergunta, por que Satanás é tão cruel com os seres humanos? A resposta é a seguinte: é a única maneira que o diabo consegue atingir a Deus é ferindo os seus filhos, as suas criaturas. Trágico, não? Bom, voltemos ao nosso texto. Agora vamos ao verso 7. Eu só vou ler o verso 6 novamente para a gente criar esse link aí no contexto. Então, verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, verso 7, então perguntou o Senhor a Satanás, donde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Essa expressão donde vens, mi'ain tabo no hebraico, significa, seria melhor traduzida da seguinte maneira, quem você está representando? Então o Senhor disse a Satanás, quem você está representando? E Satanás responde, eu vim da terra de passear de rodear e passear por ela. O que significa isso, de passear e rodear por ela? Na realidade, essa expressão no hebraico é uma expressão idiomática. Expressão idiomática é uma expressão original da língua que não tem tradução para as outras línguas. Por exemplo, uma expressão idiomática do português, né? Eu vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Como é que você traduz esse agarrar, essa expressão, agarrar a oportunidade com unhas e dentes para outra língua?
você tem que explicar para poder, né? Você agarrar uma oportunidade, não perder a chance, enfim, né? Mas não tem uma expressão que traduza isso para as outras línguas. Rodear a terra e passear por ela também é uma expressão idiomática do hebraico. Mas vamos explicar. Era costume da época, e você já viu isso no início, a importância dos reis de saberem como estava o seu império, como era a aceitação do seu império. Muitas vezes eles colocavam uma capa sobre o corpo, se disfarçavam de uma pessoa comum e saíam para passear pelo meio do povo, né? E ali, digamos, ele entrava num bar, ele entrava num restaurante, ele entrava no cinema, né? Estou criando, trazendo para a nossa realidade. E ali ele observava, o rei observava, disfarçado, como era a opinião das pessoas a respeito do reino dele. Entendeu? E aí ele formava uma opinião a respeito de como estava o império dele. Quando Satanás disse a Deus aqui, essa expressão idiomática de passear, de rodear a terra e passear por ela, na realidade, no hebraico, ele está querendo dizer o seguinte: eu consultei, eu circulo pela terra e eu percebo que a opinião das pessoas a meu respeito é favorável. Todos me servem, na realidade, Satanás está dizendo. Então ele quer dizer o seguinte: quando Deus pergunta, quem você está representando? Eu represento os seres humanos, porque quando eu passeio pela terra, ali eu percebo que eles, todos os seres humanos, me servem. Essa é a ideia do verso 7. Legal isso, não é mesmo? E agora, para finalizar, vamos ao verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Perceba o seguinte: essa conversa aqui que acontece lá no céu entre Satanás, os seres criados e o próprio Deus, ela é paralela ao que acontece na vida de Jó aqui na terra. Sabe, nós hoje, ao lermos a história contada aqui por Moisés, a gente consegue enxergar todos os lados do que está acontecendo, como se estivesse assistindo a um filme. Mas Jó não. Jó não sabia o que estava acontecendo por trás, nos bastidores espirituais da sua vida. Me permita juntar os pedaços daquilo que nós criamos aqui. No verso 6, sem que Jó soubesse, houve uma reunião no céu. Os seres representantes dos mundos criados por Deus foram até lá. Mas também foi o acusador de Deus. Deus pergunta para ele: a quem você veio representar? Porque eu não tenho você como representante dos seres humanos. Aí Satanás, o acusador, responde: bom, mas lá eu tenho circulado e checado que lá todos me servem. E Deus diz: não é verdade. Observaste, agora o verso 8, observaste o meu servo Jó? Não tem ninguém fiel a ele, né? Homem reto, íntegro, temente a mim. Então é isso. Depois desse verso, verso 9 em diante, você vai ver que Satanás, ele acusa Deus. Ele diz assim: olha, os seres que te servem só te servem porque você os cobre de bênçãos, porque você os protege. E Deus diz a Satanás: bom, você tem a liberdade de escolher se você quiser fazer o mal, se você não devia, mas se você for fazer o mal para Jó, por exemplo, você vai perceber que ele não vai te servir, ele vai continuar servindo a mim. E sem que Jó soubesse, amigo. Isso está relatado no livro dele. Satanás saiu dali, da presença de Deus. Ele colocou tanta desgraça na vida de Jó. Jó perdeu tudo que tinha, inclusive os filhos, perdeu a saúde. Padeceu a míngua. Mas nem assim Jó blasfemou contra Deus. Ele não sabia o que estava acontecendo por trás, nos bastidores espirituais, mas não perdeu a confiança dele em Deus. Isso é fé. Fé é confiança. Não importa o que aconteça, a minha confiança permanece. É isso que eu gostaria de deixar de lição para você, meu amigo. Sabe de uma coisa? Os males deste mundo não são provocados por Deus.
são provocados por nós mesmos, baseado nas escolhas erradas que nós fazemos, mas principalmente provocados pelo próprio diabo, Satanás, que cria doenças, que cria catástrofes, que cria reveses nesse mundo. Mas o livro de Jó nos enche de esperança. A Bíblia nos enche de esperança, porque no final você vê que Deus visita Jó e Deus reconstrói a vida de Jó. E é isso que vai acontecer conosco se nós permanecermos fiéis a Deus também. Já estudamos, Jesus voltará. Sabe, nem a morte é um problema para Deus, nem a morte. Ressuscitará as pessoas fiéis a Ele para viverem eternamente ao lado dele. Amigo, tem pérolas preciosas escondidas no texto bíblico que faz com que a gente viva uma vida de esperança aqui nesse mundo. Apesar de tudo aquilo de mal que a gente tem assistido aí na história desse mundo. Querido, Deus te abençoe ricamente. Não perca a fé. Não perca a fé. Jesus ama você. Sabe, a maldade desse mundo vai ter um ponto final. Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E todo sofrimento vai deixar de existir. Essa é a minha grande esperança. Um forte abraço, fico com Deus. No próximo estudo eu vou responder uma outra pergunta que surgiu depois desse estudo que eu tive com um de vocês, onde ele disse o seguinte: por que Deus não impediu, se Deus é tão poderoso, que tudo isso acontecesse? Por que Deus permitiu que a coisa chegasse até onde chegou? Maravilha a pergunta também. É o título do nosso, é o tema do nosso próximo estudo. Deus te abençoe, um abraço apertado.